Eu vou precisar de alguém aqui. Pode ficar a Laninha, já dá folga para minha esposa aí. Já a Laninha fica comigo. Aleluia, Deus é bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Que povo ungido. Amém? Vocês são privilegiados. Amém? Honre a unção que está nesse lugar, através de cada ministro de música que vem aqui na frente. Amém? Existe uma graça que nos habilita a fazer aquilo que fazemos, e esse também é um serviço sagrado. E sabe, se nós estivermos conectados com o Senhor, nós podemos receber no meio da música e a porção que Deus tem para nós ser dispensada ali, nesse momento. E eu creio que nessa noite pessoas já começaram a receber da porção daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, amém? Através de cada música que foi cantada. Duda, ela seguiu uma linha aqui. Se você esteve sensível, você conseguiu perceber que existia uma linha onde ela começou declarando que estava segura nos braços do Senhor, a despeito dos ventos que muitas vezes querem nos derrubar, né? Das circunstâncias, dos desafios que estão ao nosso redor. Declarando, eu estou seguro, eu sei que estou seguro, eu sei que nada vai me abalar, porque eu estou seguro. E depois ela terminou cantando, declarando, eu sei que certamente bondade e misericórdia me seguem todos os dias. E existe um banquete preparado para mim, ele unge a minha cabeça com óleo e faz eu descansar. E eu posso ficar como criança em sua presença. E a criança, ela não tem medo, ela tem liberdade na presença do Pai. Amém? E é muito interessante isso, porque algo que surgiu no meu coração, uma nota no meu coração para a gente compartilhar nessa noite, foi justamente sobre a necessidade de renovo na presença do Senhor. Existe renovo na presença dEle. Existe refrigério na presença do Senhor, né? E muitas vezes a gente está tão envolvido na correria do nosso dia a dia, e algumas circunstâncias, alguns ventos contrários, como nós cantamos, tentam justamente nos tirar da posição, trazer para uma posição de desânimo, de cansaço, de fadiga. Mas Deus é aquele que nos exorta, e Ele é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que renova a força daquele que não tem vigor. Porque Deus, Ele nos quer voando. Ele não nos quer em níveis rasos, mas Ele nos quer vivendo a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. Amém? E Ele tem lugares altos para nós. A Bíblia diz que Ele faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente, acima de toda circunstância, acima de tudo aquilo que se levanta para tentar nos paralisar, tentar nos derrubar, tentar nos intimidar. O Senhor nos dá a habilidade para ultrapassar todas essas circunstâncias, alcançando voos mais altos. E nessa noite eu não sei como você chegou aqui. A gente tem algumas pessoas espalhadas, mas eu quero dizer para você que Deus se importa com você. E Ele tem uma palavra de ânimo para te dar nessa noite. Talvez você tenha desanimado na jornada por algumas situações que você vivenciou, e todos nós estamos suscetíveis a isso. É normal. É normal desanimar. Tem uma música que diz, né, do Anderson Freire, que é normal em meio à guerra você se ferir. Na verdade, na jornada cristã é normal, muitas vezes, a gente se deparar com algum desânimo que queira se instalar. Mas não é normal a gente ceder para isso. A gente precisa se reposicionar rapidamente. Porque Jesus, Ele disse que no mundo, de fato, nós teríamos aflições. Nós enfrentaríamos situações de pressão, nós enfrentaríamos situações que nos causariam e nos trariam cansaço, fadiga e desânimo. Mas Ele nos deu uma grande receita. Ele diz, conserva o teu ânimo, porque eu venci. E a gente pode se apoiar na vitória dEle. Por quê? Porque Ele venceu para nos tornar mais do que vencedores. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 40. Existe força para você em Deus, amém? Existe renovo para você em Deus. Existe alívio, existe refrigério. Não importa como você esteja. Mauro, você não sabe o que é que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando também. Então vamos ficar quite aí. Eu sei que Deus sabe. Ele se importa, e por isso eu estou aqui como mensageiro do Altíssimo, para dizer para você, fica tranquilo. Amém? Nós vamos passar algumas receitas para você fazer, para que você venha se posicionar na alegria do Senhor e se fortalecer nele. Amém? Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste?
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que ele faz? A Bíblia diz que ele faz forte ao cansado. Diga, faz forte. Aleluia. Ele dá força, em outra versão diz, ele dá força ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oh, glória a Deus. É engraçado a gente ver isso, porque na matemática, todo número multiplicado por zero dá zero. Mas em Deus, Ele multiplica as forças daquele que não tem nada. Porque a matemática de Deus é diferente da do homem. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. E aí Ele traz uma constatação, os jovens, eles se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos, eles também caem, mas os que esperam no Senhor, diga, está falando comigo, eles renovam, diga comigo, renovam, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Existe uma constatação aqui, que por mais jovens que nós sejamos, e nós temos muitos jovens aqui, amém? Por mais jovens que nós sejamos, por mais moços que nós sejamos, é óbvio que existe um cansaço natural, que vai afetar o nosso corpo. Ele diz, os jovens se cansam, mesmo estando na sua plena forma física, porque o jovem na Bíblia ele é retratado como aquele que é forte, como aquele que tem força, mas ele diz, mesmo o jovem que tem força natural, ele vai se cansar. Os moços, eles vão até poder cair de exaustão, mas ele diz, os que esperam no Senhor, eles podem renovar as suas forças e subir a um nível onde o cansaço não pode prevalecer. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia. E eu achei interessante, estudando sobre isso, que a águia, ela não é uma ave que bate as asas necessariamente em todo o tempo para tentar alcançar o voo. Na verdade, a águia, ela se aproveita das ondas de vento ascendentes. Por isso que muitas vezes ela está com as asas abertas e elas vão contornando para subir. Muitas vezes eu sei que a gente aqui não vê águia, né? Isso foge um pouquinho da nossa realidade. Mas o urubu, você já viu? O urubu, ele faz algo parecido com a águia, apesar de não ter a altura, não alcançar as alturas dela, mas ele faz algo parecido. Ele estende as asas e os ventos ascendentes é que conduzem ele para cima. Sabe o que isso traz para nós? É que não vai ser na nossa força, mas fluindo nos ventos do Espírito, a gente vai conseguir alcançar voos mais altos. É por isso que lá em Zacarias fala, não é por poder ou por força, não é pela violência, não é pela força do nosso braço, mas é pelo meu Espírito. Quando nós nos rendemos e nos inclinamos, esperamos de fato no Senhor, como diz a palavra, nos inclinamos para o Espírito Santo, nos inclinamos para o Senhor, aí as nossas forças são renovadas e nós podemos subir a níveis que nós não alcançávamos na nossa própria força. Amém? Glória a Deus. Talvez você chegou aqui cansado nessa noite. Mauro, você não sabe como é que foi o meu dia. Meu dia foi cansado hoje. Pense num dia pegado, num dia que eu nem queria estar aqui, mas que bom que você não cedeu à pressão do seu dia e está aqui nessa noite, para ouvir do Senhor que esse cansaço não pode prevalecer diante da presença dEle, que existe tempo de refrigério para mim e para você, que o Senhor Ele quer renovar as nossas forças e nos fazer subir a níveis maiores. Ele não nos quer num patamar de desânimo, de exaustão, não. Ele quer renovar o nosso fôlego. Ele quer ser o nosso renovo, sabe? E Jesus na palavra, Ele se apresenta como aquele que é o próprio renovo. Lá em Isaías, aí mesmo em Isaías, se você voltar um pouquinho para Isaías, no capítulo 11,
falando sobre Jesus, profetizando acerca de Jesus, Isaías diz que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. E essa passagem retrata justamente falando sobre Jesus. E essa palavra renovo, ela significa justamente a parte, é um broto, a parte inicial do desenvolvimento de um ramo, de uma flor, de uma folha, que dá origem a uma nova planta. Ela dá origem a algo novo. E Jesus é o renovo, aquele que iniciou o desenvolvimento de uma nova vida que Ele mesmo conquistou para nós. Ele é o nosso renovo. Ele é o início de uma nova raça, uma raça eleita, uma raça revigorada, uma raça que nasceu do Espírito da palavra que é viva, que é operante. Diga assim, está falando comigo. Então, quando nós nascemos de novo, meu irmão, nós nascemos para viver uma vida nova. E em Jesus nós temos como usufruir dia após dia de renovo, porque Ele é o nosso renovo. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz, por mais que o nosso homem exterior ele possa cansar, ele possa se corromper, o nosso homem interior ele se renova dia após dia. Por quê? Porque dentro de nós existe uma fonte inesgotável de força, existe uma fonte inesgotável de ânimo, existe uma fonte inesgotável de alegria, existe uma fonte inesgotável de vigor. E nós podemos nos apegar com firmeza a isso, para dizer não ao cansaço natural, que muitas vezes quer nos assolar, e dizer, eu me rendo ao renovo do Espírito. Eu me rendo ao Senhor. E aqueles que esperam, que se rendem ao Senhor, renovam as suas forças, sobem como águias, correm, caminham e não se cansam, não se fatigam. Porque não está apoiado na sua força natural, mas é um poder sobrenatural que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos assiste quando a pressão chega. Sabe o que é isso, meu irmão? Graça. Diga comigo, graça. Graça não é apenas o favor imerecido de Deus para nós, mas graça também é o poder que nos habilita a ficar firme a despeito de qualquer situação. Graça é o poder que nos mantém firmes. Graça é a capacitação e a habilidade de Deus em nós para fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, quando Deus diz que você pode fazer alguma coisa, é porque Ele já te habilitou com graça para fazer isso. Então, meu irmão, o que acontece muitas vezes é que nós estamos fazendo as coisas na força do nosso braço, sem contar com a graça. E uma coisa que eu aprendi é que quando há frustração, a graça não está envolvida. Quando há peso e frustração, significa que nós não estamos rendidos à graça. Porque a graça, ela vai trazer força para nós. Ela vai nos colocar num patamar onde, a despeito do que esteja acontecendo, nós vamos estar em segurança e em paz. Porque paz não é necessariamente a ausência de guerra externa, não é necessariamente a ausência de pressão, mas paz é a presença de alguém em mim e você. Amém? E aqui ainda no capítulo 11, no versículo 1, diz que ele é um renovo brotaria, e repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É esse Espírito que está dentro de mim e de você. Espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, de fortaleza, de conselho. A Bíblia diz lá em Romanos, Paulo falando, ele diz que o Espírito de Deus, ele nos assiste no momento de fraqueza. E sabe, essa palavra assistir no momento de fraqueza, não é assistir quando a gente assiste televisão, não é no sentido de ver a nossa fraqueza e diga, ele está fraco ali. Não. É assistir no sentido de assistência.
Ele é aquele que pega junto conosco no momento de fraqueza. Ele é aquele que vai e intercede por nós. Está comigo? Aleluia. Abre comigo lá em Romanos, por favor. Romanos, no capítulo 8. Eu creio que esse é um tempo de renovo, amém? É um tempo onde nós vamos ser renovados na presença do Senhor. Onde o cansaço natural, físico, mental, emocional não vai perdurar na presença dEle. Porque maior é o que está em nós. Amém? Aleluia, aleluia. Nós temos, amados, que aprender a descansar no Senhor. Temos que aprender a depender dEle. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra nos assiste significa trabalhar junto com. Significa lutar para obter algo juntamente com alguém. Ajudar a obter, trabalhar lado a lado. Olha só que interessante. O Espírito trabalha lado a lado conosco. Ele nos ajuda. Ele trabalha junto conosco, lutando para obter algo. E aí aqui no contexto Ele nos assiste, Ele trabalha a nosso favor contra a nossa fraqueza. Ou seja, você nunca está sozinho. Ah, mas eu estou me sentindo. Sabe? Esse é um grande engano que Satanás muitas vezes quer trazer sobre as nossas vidas. Fazer com que a realidade natural dos sentimentos, ela se sobreponha à palavra de Deus. Meu irmão, existem duas verdades. A verdade natural, e ela é uma verdade. Dos sentimentos, você pode sentir do jeito que você quiser. Mas a verdade real é aquilo que Deus diz. E no final das contas, o que vai determinar o efeito dessa verdade sobre as nossas vidas é aquela que nós vamos dar crédito, que nós vamos considerar, que nós vamos nos inclinar. E existe a opção: ou eu dou crédito para os sentimentos naturais, ou eu dou crédito para a realidade da palavra de Deus. E nessa noite eu estou aqui dizendo para você, é melhor dar crédito à palavra. A despeito de como você esteja se sentindo, a verdade de Deus, ela permanece imutável. Deus é o que é, Ele faz o que faz e Ele age de acordo com o que Ele disse que faria. Então, se Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos desampararia, por mais que você esteja se sentindo assim, eu quero dizer para você que Deus está com você. Porque Ele não volta atrás daquilo que Ele diz. Sabe, meu irmão, a verdade é que muitas vezes a gente quer medir Deus com a régua que nós medimos o nosso próximo. No sentido de dizer que muitas vezes as pessoas elas nos abandonam, as pessoas elas nos deixam e a gente diz, eu estou só. E acha que Deus vai fazer a mesma coisa conosco. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, Ele não é falível. Ele não pode falhar naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala. O seu caráter é inatacável, é íntegro. Pessoas podem ter falhado com você. E às vezes não porque quis. Até se esforçou para fazer o melhor e não conseguiu corresponder à altura da sua necessidade. Mas Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme a atuação do seu poder em nós. Sabe, com Deus nós nunca nos decepcionamos, nós nos surpreendemos. Com os homens, nós podemos sim nos surpreender negativamente, nos decepcionar, mas com o Senhor não. Muitas vezes nós estamos cansados, estamos sobrecarregados e muitas vezes nós nos colocamos numa posição de desânimo, de exaustão, porque os nossos olhos estão no lugar errado. Porque nós estamos esperando de pessoas aquilo que nós devemos esperar de Deus. Esperar de Deus, esperar em Deus, como nós lemos lá em Isaías 40, vai fazer com que as nossas forças sejam renovadas. Mas esperar nos homens, esperar dos homens, vai fazer com que as nossas forças sejam minadas.
E não é porque o homem é ruim, porque pode ser pessoas muito boas, como eu falei, que vão se esforçar, mas é porque o homem é limitado. Nós somos seres limitados. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a fonte que não vai nos decepcionar. É tempo, meu irmão, de buscarmos refúgio no Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor buscar refúgio no Senhor. Nele nós temos paz em meio à guerra. Nele a nossa alegria é completa. Nele nós recebemos fôlego, alívio, refrigério. Como nós cantamos, Ele é o bom pastor que quer nos guiar a águas de descanso, a águas tranquilas. Ele quer trazer refrigério para a nossa alma. Sabe, se existe alguém que prioriza o seu bem-estar, esse alguém é Deus. Que quer ver você bem. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar um futuro certo. Deus pensa bem a seu respeito, acerca do seu futuro. Ele tem bons planos para você. Ele sabe mais e melhor a seu respeito. É tempo de nos rendermos e esperarmos no Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E eu anotei aqui algumas coisas que muitas vezes o cansaço, o desânimo, ele acontece muitas vezes por causa de 3 fatores. Pode ser por algo negativo que aconteceu, e aí a gente fica desanimado, porque alguma coisa fugiu do nosso controle, alguma coisa ruim aconteceu e a gente fica desanimado. Pode ser porque algo positivo também não aconteceu. Está comigo? A Provérbios diz que a esperança adiada, ela aflige o coração, né? Então, muitas vezes, nós ficamos desanimados porque alguma coisa ruim aconteceu, alguma coisa fugiu do nosso controle, negativo aconteceu e a gente fica triste, querendo se abalar, se abater com isso. Outras vezes é porque a gente estava esperando uma coisa boa acontecer, uma coisa positiva, e aquela coisa não aconteceu, e aí a gente fica também desanimado, né? Fica... Vocês precisam ver a cara de vocês, né? Tá bem interessante. E também existe outra coisa que pode acontecer para desanimarmos, é quando a gente faz algo positivo, mas a gente muitas vezes não tem o resultado almejado daquilo que foi feito. A coisa que a gente fez foi positiva, mas o resultado não foi almejado. E Paulo, ele fala sobre isso, né? Sobre não nos cansarmos de fazer o bem. Então, ele nos alerta para não nos cansarmos de fazer o bem, significa que muitas vezes fazer o bem vai cansar. Está comigo? Você já cansou de fazer o bem para alguém? Não precisa responder. Não precisa se entregar. Mas acontece? Acontece ou não acontece? Acontece só comigo? Acontece, você pode participar de vez em quando, tá bom? Acontece, muitas vezes a gente está empenhado para fazer o bem para alguém e a gente não vê a correspondência daquele bem e a gente quer se desanimar. Mas como eu falei, isso muitas vezes acontece também porque os nossos olhos estão nas coisas, ao invés de estar no Senhor das coisas. É por isso que Paulo, ele também nos alerta para o fato de que tudo que nós viemos a fazer ou deixar de fazer, devemos fazer como para o Senhor, porque do Senhor vem o nosso galardão. Tá comigo? Quando os nossos olhos estão em Deus, aí a gente minimiza a possibilidade do desânimo se alojar na nossa vida, porque aí a gente não vai se pegar nas coisas pequenas. Tá comigo? E aí eu anotei aqui 3 coisas para a gente evitar esse desânimo. 1, tirar o nosso foco. O que eu devo fazer para evitar? Tirar o nosso foco das coisas naturais
e olhar firmemente para Jesus, considerando Ele. E aí, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, você não precisa abrir, diz assim, Paulo falando, ele diz, pelo contrário, nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior, ele venha se cansar, ele venha se corromper, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí ele dá a receita, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas nas que se não veem, porque as que se não veem, elas são eternas. Ele dá uma receita para a gente evitar o desânimo. Ele diz, primeiro você tem que tirar os olhos das coisas naturais, temporais, porque elas vão passar, e colocar as coisas nas coisas eternas, os olhos na coisa eterna, porque aí quando seus olhos estiverem naquilo que é eterno, isso vai permanecer. Amém? E em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, também diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E aí, no versículo 3 diz, considerai, pois, atentamente, diga comigo, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos... Ele está dizendo o quê? Você tem que atentar para Jesus, para que você não canse, para que você não se fatigue. Essa palavra fatiguez significa se torne exausto. E aí ele diz, desmaiando em vossa alma. Olha que interessante, um abalo emocional na alma, um cansaço na alma. E ele diz, para que isso não ocorra, você não fique exausto. Essa palavra exaustão significa estar enfraquecido ao ponto de perder a esperança. Olha que sério isso, uma exaustão na alma. Ele diz, para que você não se fatigue, não tenha esse tipo de exaustão na sua alma, você precisa atentar, olhar firmemente, atentar para aquele que suportou todas as coisas por você. O que acontece é que muitas vezes a gente está cansando, como eu falei, porque a gente não está considerando, não está atentando para Ele, para aquele que suportou todas as coisas, que venceu todas as coisas por nós, e nos deu um alerta, disse, tenha bom ânimo, eu venci. Está comigo? Então, um remédio para a gente evitar o desânimo e o cansaço é olhar firmemente para Jesus, não para as coisas temporais e naturais. Ei, meu irmão, tira os olhos das pessoas, tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos naquele que tem a recompensa para você, naquele que suportou grandes coisas, que pagou o preço pela sua salvação. É a Ele que você vai prestar conta. Amém? Muitas vezes a gente está perdendo a nossa energia, porque a gente está olhando para todo mundo, olhando para as pessoas, o que é que estão falando, deixando de falar, o que é que estão pensando e estão deixando de pensar. Olha para aquele que pagou o preço por você. Não perca a sua energia, não perca a sua força, não perca o seu ânimo em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, por causa de nada nem de ninguém. É tempo de nos desembaraçarmos. A Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança a carreira proposta, nos livrando do peso e do pecado. Tem muitas coisas, amados, que não são pecado, mas são peso, e estão nos empatando de correr com celeridade a carreira proposta, porque a gente está deixando de considerar aquele que pagou o preço por nós, para considerar a opinião de A, de B, de C, as circunstâncias, aquilo que está acontecendo. Mas você viu o debate, você viu, e se nada, meu irmão, foca em Deus. É tempo de olharmos firmemente para Jesus. Olhando para Ele, meu irmão, a gente não perde tempo com muita coisa. Tópico 2, que meu tempo já...
para evitarmos desânimo, evitarmos o cansaço, nós precisamos nos relacionar diariamente com aquele que é o próprio renovo. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente fala isso para um não crente, né? A gente diz: Jesus disse, vinde a mim. Ei, meu irmão, é todo que está cansado. Tem muito crente que está cansado. E está cansado porque não tem ido a Ele. Não tem recorrido à fonte do renovo. Tem preenchido o seu dia, a sua agenda, com tantas coisas, e até lícitas. E aí isso tem canalizado toda a sua energia com aquilo que é natural e temporal. E não tem estado com Ele. Nós precisamos, para nos livrar do cansaço, estar com aquele que é a fonte do renovo, a fonte do refrigério, aquele que tem alívio para nós, aquele que se importa, sabe? Deus, Ele quer te dar instruções acerca do seu dia, para você evitar perdas. Mas como você vai usufruir disso, se você não tem se relacionado com Ele? Então, para você evitar o desânimo e o cansaço, você precisa estar com Ele. Amém? Aleluia. Em Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me falta. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. E Ele nos leva para junto das águas de descanso, que refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Deus, Ele quer nos conduzir. O terceiro ponto que eu anotei aqui, para evitarmos evitarmos o cansaço, a fadiga, evitarmos o desânimo, é entregar o controle de tudo para o Senhor, esperando e confiando nele. Está diretamente relacionado com o segundo. Quando a gente está com Ele e a gente conhece o seu caráter, a gente não tem medo de entregar o controle para Ele. E aí a Bíblia diz: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. É como se realmente nós estivéssemos trocando de fardo, dizendo assim: Jesus, está acontecendo tantas coisas aqui, tantas coisas estão tentando vir me afligir, e eu abro mão disso, porque eu não sei resolver, e eu dou para você. E aí Jesus diz: pois então receba mais graça, paz, multiplicadas pelo conhecimento da verdade, multiplicadas na sua vida. Diante dele nós temos graça, com ele nós temos graça. E a graça, meu irmão, ela não é algo estático, mas é algo que cresce, que aumenta. Lá em Pedro fala: crescei na graça. Ou seja, somos exortados a crescer na graça. E como é que eu cresço na graça? Ele diz: pelo conhecimento da verdade. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento da verdade. Não tem como você conhecer alguém se você não se relacionar com esse alguém. Você precisa conhecer a Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Ele. E quando você se relaciona com Ele, você entrega tudo. Você se rende por completo. Está comigo? Aleluia! Então nós vimos aqui 3 pontos para nós evitarmos o desânimo e evitarmos o cansaço. Mas aí você me diz: Mauro, mas eu estou cansado agora. Você está dizendo para eu evitar isso, mas eu estou cansado agora, e agora? Aí a gente vai para Mateus, como nós falamos anteriormente. Jesus diz: vinde a mim. Está cansado? Vem a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, meu irmão, o alívio que nós precisamos não está na conta paga. O alívio que você precisa
não está na cura necessariamente. O alívio que você precisa está em Deus. E tendo Deus, você tem tudo. As demais coisas são acrescentadas. O que acontece é que muitas vezes a gente está se cansando porque a gente está procurando as coisas. A gente está procurando recurso para pagar a conta, está procurando remédio para sarar a ferida. Sabe como é? Procurando as coisas. Precisamos buscar a Ele, a fonte de água viva. Buscando a Ele, as demais coisas vão ser acrescentadas. Vai ter acréscimo, não vai faltar nada para você. Está comigo? Aleluia. Vai comigo em Efésios, por favor. Estamos já finalizando. Em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 13 diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga, está falando comigo? No 14 diz: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui a receita para você ficar firme. Você se apropriar das ferramentas que já são suas. Amém? Ferramentas espirituais que nos mantêm firmes, inabaláveis no dia mau. O que é isso, Mauro? Consciência da salvação, consciência de quem eu sou em Cristo, sou justiça de Deus. Embraçando o escudo da fé, estando apoiado de que eu preciso crer e falar, porque eu tenho o mesmo espírito da fé. Então eu vou me posicionar falando, e a palavra é uma espada afiada, a espada do Espírito, que vai cortar toda a situação adversa. Ei, meu irmão, nós temos todos os equipamentos necessários para nos manter firmes. Aquilo que nós precisamos já está liberado para nós. É tempo de nos apropriarmos disso. Amém? Não é tempo de vivermos na reserva. E enquanto eu estava orando, né, para perceber, meu Deus, o que é que eu vou falar? É sempre uma luta, viu? A pessoa saber o que é que vai ministrar. É bom quando já chega assim, você vai ministrar tal dia, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Aí a coisa fica, a responsabilidade não é minha, né? Ele pediu para falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Aí quando diz, é você, meu Deus do céu, e agora, o que é que vai ser? E aí eu tive a inclinação. Sabe quando você está com um carro com combustível na reserva? Você já ficou com o carro na reserva? E aí, quando ele fica na reserva da reserva, que ele apita e diz assim, agora vai com Deus. Que aqueles quilômetrozinhos somem, né? Que ele diz assim, você que tem uma reserva, que ele ainda diz, você dá para andar 30 quilômetros, aí você vai. Aí de repente aquele negócio aí, fechou, fica só os 2 tracinhos, aí você pronto, estou na reserva. Não tem como eu mensurar. Aí tem uns mais ousados que dizem, não, mas ele ainda anda uns tantos quilômetros ainda. E se garante nisso e vai, né? Quando aquele negócio já soma, eu já fico aqui, eu me pelando, meu Deus, um posto. E me veio isso, tem muita gente, meu irmão, que está andando assim, na sua vida espiritual, na reserva. E tem gente que está andando na reserva da reserva. E é engraçado isso, porque quando a gente está na reserva, a gente não é ousado.
a gente não consegue mudar a rota. A gente faz o mesmo percurso que a gente já sabe, não é verdade? Por quê? Porque a gente sabe que se der alguma coisa, né? A gente tem que recorrer naquele percurso. Deus não nos quer a gente andando na reserva. Porque na reserva você não consegue dar carona para ninguém. Tá ligado? Na reserva a gente fica... Quando a pessoa pede carona, você tá, meu Deus, e agora? Tá na reserva. Como é que eu vou dar carona para esse povo? Na reserva a gente não fica ousado, a gente fica apreensivo. A gente fica com medo. A gente fica numa zona de insegurança, de incerteza. E tem muita gente que está vivendo na reserva espiritual. Vivendo com o carro na reserva. E aí isso está trazendo mais cansaço, porque você tá na reserva, e aí o carro não vai ter força para queimar combustível, você não vai poder pisar, você não vai poder acelerar, você não vai poder voar como águia. E meu irmão, saia da reserva nessa noite. Pare e abasteça junto às águas da vida, junto à fonte de águas vivas. O Senhor é a fonte, e é uma fonte inesgotável. E aí quando você se sentir cheio, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Aí você vai transbordar e você vai conseguir ser socorro para outras pessoas. E aí você vai conseguir ser alívio para outras pessoas. Porque a gente não consegue, meu irmão, dar aquilo que a gente não tem. Você não tem como você ser alívio para alguém se você não está aliviado. Se você está aperreado, cansado, como é que você vai ser alívio para outro? É como em casa, né? A Priscila tem um dia de trabalho, trabalhando em casa, na costura dela, e aí dia de segunda-feira eu jogo. E aí eu chego cansado, né, do jogo. E aí quando ela diz, eu queria uma massagem. Eu também queria uma massagem. Sabe como é aquele negócio? Tipo assim, peraí, eu também joguei, eu também estou cansado. Então quando você está cansado, você não quer não socorrer ninguém, ser alívio para ninguém não. Você está cansado, você também quer receber. É ou não é? É só comigo isso, é? Obrigado, amém. Você pode dizer amém para o povo que está assistindo depois, não pensar que eu falei sozinho? Mas quando a gente está bem, a gente está aliviado, aí a gente consegue ser alívio para outras pessoas. Aí a gente consegue fazer a massagem, porque a gente está bem. E meu irmão, Deus te quer bem, para você socorrer outros, para você ter uma palavra para outros, para você ser o alívio para outros e dizer assim, ei meu irmão, vai ficar tudo bem, porque comigo ficou tudo bem. Eu recorri à fonte e entendi que nele eu sou suprido, e vai acontecer com você também. Vamos por aqui, ó. Vamos por esse caminho aqui. Eu conheço o caminho que vai te tirar de onde você está. É tempo, meu irmão, da gente ser esses que vão levar outros para o lugar que nós estamos, junto à fonte, renovados, usufruindo de renovo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Fica de pé. Aleluia. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Fecha teus olhos. Como eu falei, eu não sei como é que você chegou. Talvez você chegou cansado, você chegou desanimado com alguma coisa, com alguém, não sei. Mas você aprendeu nessa noite que os seus olhos precisam sair das coisas e das pessoas e ser colocado naquele que é a fonte. E quando nós esperamos o Senhor, a Bíblia diz, Ele renova as nossas forças, como a da águia. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor. Então nessa noite, eu queria que você fizesse uma oração sincera no seu lugar para o Senhor, dizendo para Ele, abrindo seu coração, dizendo, Senhor, eu estava carregando, eu estava caminhando na reserva até aqui, mas hoje eu quero recorrer a você como a minha fonte. Amém?
Eu vou orar, mas eu não quero que você se concentre na minha oração. Eu quero que você faça a sua oração. Amém? Faça a sua oração para o Senhor e recorra àquele que é poderoso. Aleluia. Pai, te dou graça, Senhor. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com os meus irmãos. Obrigado, Pai, porque eu creio, Senhor, em pessoas sendo revigoradas nessa noite. Em pessoas, Senhor, tendo suas forças multiplicadas no Senhor. Eu não creio, Pai, num tempo de desânimo, de cansaço. Não. Mas eu creio, Pai, em um tempo de renovo, de refrigério. A Tua palavra diz, Senhor, que na Sua presença há refrigério. A Sua presença tem refrigério para cada um de nós. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que cada coração, cada mente seja alcançado pela Sua paz, que excede todo entendimento, trazendo descanso, trazendo alívio, trazendo força, revigor, Pai, em nome de Jesus. Vigor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eles voarão nos ventos do Espírito e alcançarão voos mais altos em você. Não vai ser na força do braço, não vai ser olhando para as pessoas, naquilo que é natural, mas sim, Senhor, atentando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Dessa forma nós não vamos nos fatigar, nós não vamos nos cansar, mas nós vamos avançar com perseverança, vivendo a integridade de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque essa é uma igreja, Pai, que tem o foco em você, Senhor. E focados em você, nós vamos correr e nós não vamos cansar. Nós vamos correr e nós não vamos cansar, porque o Senhor é o fôlego, o Senhor é aquele que revigora as nossas forças, Pai. Obrigado por isso sendo manifesto na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Pode sentar por um instante. Aleluia.